Então, eu quero hoje homenagear as mães com uma palavra, mas essa palavra não é apenas para as mães, para todos nós. Essa mulher que eu vou usar como exemplo serve para todos nós crentes. E ela é Ana, a mãe de Samuel. Abner falou de outra Ana, que foi a que estava lá no templo, uma viúva que estava no templo junto com Simeão, aguardando o aparecimento do Messias. Mas a Bíblia fala de uma outra Ana no Antigo Testamento. Convido você então a abrir no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao 20, mas vamos ler à medida que nós formos avançando no texto, tá? Nós não vamos ler tudo, mas à medida que nós formos caminhando pelo texto, nós vamos lendo. Vamos ler agora do 1 ao 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Então eu intitulei essa mensagem, inspirada em Ana, fé, humildade e honra. Vamos repetir essas três qualidades de Ana: fé, humildade e honra. E essas três qualidades de Ana, se forem achadas em nossas vidas, são chaves para liberar milagres. Vamos dizer, chaves para liberar milagres. Queridos, tem milagres que não acontecem porque nós não estamos usando a chave certa. Uma porta para se abrir tem que ter a chave certa. Existem chaves que, quando colocadas e giradas, abrem portas. Existem chaves que, quando colocamos na fechadura e giramos, abre milagres. Ana tinha 3 chaves em suas mãos. Ela foi uma mulher de fé, ela foi uma mulher humilde e ela foi uma mulher de honra. E essas 3 coisas combinadas fez o milagre acontecer. Então, vamos aprender com Ana. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos orar. Senhor, através da tua palavra, ensina-nos, com o exemplo de Ana, a fé, a humildade e a honra. Eu sei que isso vai liberar milagres em nossas vidas, desatar milagres, abrir portas que estão fechadas. Pessoas que estão aqui hoje, não apenas mães, não apenas as mulheres, mas homens que estão aqui precisam de milagres. Eu oro para que em Ana nós encontremos o exemplo, a inspiração para seguirmos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, que eu quero dizer que ele tinha 2 mulheres, mas hoje nós não estamos autorizados a ter 2, certo? Uma só é o suficiente, Homens que estão aqui. Então, nessa época, havia uma permissão cultural para bigamia. Alguns até poligamia. Algumas pessoas não entendem, Porque acham que foi Deus que fez isso e não foi. Certo? Há uma permissão cultural
E Deus, ele permite, embora ele não concorde. Porque se Deus concordasse com um homem ter mais de uma mulher, ele teria feito Adão, Eva e Iva. Né? Adão, Eva e Ava. Adão, Eva e Ova. Adão, Eva e Uva. Mas não, ele fez Adão e Eva. Então, o casal exemplo é Adão e Eva, monogâmico e heterossexual. Beleza? Está resolvido? Então, não temos autorização de Deus para casar com mais de uma pessoa e casar com uma pessoa do mesmo sexo. Por quê? Porque o primeiro casal é padrão e serve de exemplo para todos os casais que viriam na história. Então, já temos aqui um homem com, digamos, um problema. Por quê? Porque ele tem duas mulheres e elas são rivais. Provavelmente não moravam na mesma cidade, porque dá a entender que só quando elas se encontravam é que Penina, que tinha filhos, ficava fazendo bullying com Ana, que não tinha filhos, e Elcana ficava no meio dessa guerra, dessa disputa, mas a Bíblia diz que ele amava Ana e dava a ela porções duplas naqueles sacrifícios que eles comiam, Eram sacrifícios pacíficos, e os sacrifícios pacíficos, o ofertante também comia junto com o sacerdote. E ela chorava, diz a Bíblia aqui. Então nós temos primeiro aqui o problema de Ana. E antes de falar do problema de Ana, eu quero perguntar qual o teu problema hoje? Qual o teu problema nesse momento da tua vida, da tua história? Porque todos nós temos problemas, irmãos. A Joyce Meyer, ela disse, a pregadora, ela disse o seguinte, que todo dia você resolve um problema e no dia seguinte aparece outro. Não é? Então, nós temos desafios diários, nós temos problemas diários, mas alguns problemas, queridos, não são diários, não são pontuais, são problemas crônicos. Aqui nós temos uma mulher estéril, rivalizada por outra mulher do seu marido, e com uma tristeza profunda em seu coração. E adiantando aqui o verso 10, só para você entender o problema de Ana, diz, com a alma amargurada. Olhe, nós temos que ter cuidado com a tristeza. A tristeza, até certo ponto, ela é normal. Ela acontece em nossas vidas. A gente não vive só pulando de alegria. Então, eventualmente, nós temos tristezas. A questão aqui é que a tristeza se tornou amargura. E muitas pessoas não estão sabendo lidar com as tristezas. E acaba que a gente se torna uma pessoa amarga. Porque a tristeza, ela foi tão presente, tão constante, a gente às vezes até alimenta a tristeza, e a tristeza vai sedimentando em nossa alma, assentando, e isso se transforma em amargura. Pessoas amarguradas foram pessoas que começaram tristes, mas não souberam lidar com a tristeza, e a tristeza acumulada se torna amargo, amargor, amargura. Então eu quero aqui, hoje, fazer esse diagnóstico com vocês. Será que a tua tristeza já não se tornou amargura? Aqui é uma tristeza provocada por uma falta. Ela era estéril. Naquela sociedade, uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada. Mulher abençoada nessa sociedade aqui, ainda hoje, Ainda hoje. Hoje diminuiu a quantidade de filhos. Naquela época era quanto mais filhos uma mulher tiver, mais abençoada ela é. Mas na nossa sociedade, ainda hoje, uma mulher se sente abençoada ao ter filhos. Talvez não mais na quantidade de antigamente. Mas o fato de uma mulher ter filhos, isso significa favor.
favor de Deus. Ela era estéril, ou seja, tinha uma falta, tinha uma lacuna na vida dela. Essa lacuna era uma humilhação, era uma dor que ela tinha, e para piorar, alguém que colocava o dedo na ferida uma vez por ano. E geralmente acontece isso conosco. Feridas que não são saradas, a gente sempre vai ter alguém que toca nela. Às vezes até inconsciente. Sabia? Não é consciente. Eu não sei quem já teve cabeça de prego no joelho. Eu já tive. Cabeça de prego. Sabe o que é, né? Quem sabe aqui o que é cabeça de prego? Um furúnculo no joelho. Fica com aquela pontinha preta. Gente, parecia que era de propósito. Porque todo mundo que passava, batia. Parecia que era assim, já premeditado. E não é. Às vezes não é. Às vezes a ferida está tão exposta que tudo magoa. Então nós precisamos, queridos, sarar nossas feridas. Amém? A gente não pode ficar a vida toda com feridas abertas. As feridas têm que ser tratadas. Naquela época eram amolecidas com óleo, né, ungidas com óleo medicinal, atadas, para que a ferida fosse sarada. Nós temos uma mulher com uma ferida aberta e sendo mexida periodicamente. Agora olha para mim, tem pessoas aqui que trabalham na área de saúde e sabem disso. Uma ferida que você fica mexendo nela o tempo todo, ela sara? Não. Tem que criar o quê? A casca. Tem que criar uma casca e você tem que deixar lá. Eu já fui muito assim, muito ansioso, né? Quando eu criava, levava um corte, começava a cicatrizar, começava a criar uma casquinha, eu ia lá e arrancava. Sangrava de novo. Já aconteceu isso aqui com alguém? Por a gente querer acelerar o processo, né? Mas ferida que é mexida, não cicatriza. E nós temos aqui então o problema de Ana. Qual era? Estéril. Essa esterilidade provocou tristeza. A tristeza evoluiu porque ela não tratou em amargura. E uma ferida aberta sendo tocada por alguém, zombando, perseguindo. E eu quero, antes de passar para o próximo trecho que nós vamos ler, de novo te perguntar, hoje, qual o teu problema? Qual a tua ferida aberta que precisa ser cicatrizada? Qual é a coisa aí que precisa de um milagre de Deus? Pensa comigo. Pode ser nas emoções, no casamento, nas finanças. Pode ser uma área da tua vida que você não consegue prosperar, crescer, frutificar. Talvez seja nas tuas emoções. Talvez seja na tua identidade. Eu não sei. Eu sei das minhas. Mas a questão não só é apenas saber. Vamos para o próximo momento aqui do texto. Verso 9 agora. Vamos ler o verso 9, 10 e 11. Certa vez, de ano em ano, subiam a Siló. Siló era a cidade, era o local onde o templo não. O tabernáculo, né? Porque não tinha templo nessa época ainda. O tabernáculo estava lá, em Siló. E então, subiam ano após ano, uma vez por ano, subiam a Siló para oferecer sacrifícios. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Diga, Ana se levantou. Essa expressão fala muito, irmãos. E com alma amargurada, chorou muito. Ela já chorava, né? Ela chorou muito. E orou ao Senhor. Então eu vou me deter aqui em Ana se levantou, orou ao Senhor e fez um voto. Vamos dizer essas três coisas? Ana se levantou, orou ao Senhor e fez um voto. O que é isso, queridos? Não, mas daqui a pouco, deixa eu falar, terminar o texto aqui. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção
a humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então, Ana, mais uma vez, sobe a Siló. Provavelmente, de novo, Penina encontra com ela. E aí, estéril, engravidou não nesse último ano? Tive mais um. Ela sofre mais humilhações, mas dessa vez, queridos, é diferente. Coloca aí para mim o próximo slide. A decisão de Ana. Diga a decisão de Ana. Até aqui eu tinha falado do problema de Ana. O problema a gente sabe, queridos. Você sabe do problema, da ferida, da dificuldade que você tem. Você sabe do milagre que você precisa. Beleza. Só que isso não é suficiente. Saber do problema não é suficiente. Porque saber a gente sabe. A gente já tem o diagnóstico. Mas nós temos aqui uma mulher que depois de alguns anos, diz aqui, certa vez, o verso 9 começa com isso. Coloca aí para mim o verso 9, por favor. Certa vez, quantas vezes Ana subiu até Siló? O texto diz, não. Provavelmente muitos anos. E muitas vezes nós estamos assim, acomodados ao nosso problema, acostumados ao nosso problema. O problema se torna até um bichinho de estimação. Alguns pecados, na vida de alguns crentes, eles estão tão acostumados com esse pecado, que já é um bichinho de estimação. Eu li um livro, eu sempre cito isso, que foi tão chocante quando eu li esse livro. O pastor Kenneth Hagin, ele teve uma visão, assim, com olhos abertos. Ele entrou numa igreja, eu não sei se era dele, se ele estava visitando outra igreja, e quando ele entrou na igreja, Deus deu a ele uma visão, e ele viu macaquinhos sentados no ombro dos crentes. Micos, saguim, sonim. Eu não gosto daqueles macacos, viu? Eu acho eles traiçoeiros. Quem tiver seu soninho, fique com eles. Sentado no ombro dos crentes. E o pastor disse, Espírito Santo, que é isso? O Espírito Santo disse, são pecados de estimação. Eles já acostumaram com esses pecados. Talvez a tua questão não é um pecado, mas é um problema. Que você já se acostumou. Não, é assim mesmo. Isso não muda não. Até já tentei. Mas aqui nós temos que uma certa vez, em um dado momento, depois de muitos anos de esterilidade, de humilhação, de tristeza e de amargura, certa vez, quando Ana foi a Siló, ela se levantou. Amém? Se a gente não se levanta, irmãos, por dentro, aqui ela se levantou fisicamente, mas o que eu estou fazendo aqui, a analogia é o se levantar por dentro. Se você se levanta por dentro, você está tomando uma decisão. Eu converso com muita gente, eu ouço muitas pessoas, e a maioria das pessoas diz assim, eu quero mudar. Elas dizem isso. E até acredito que elas querem, mas elas não decidem mudar. Então vai ficar só querendo. Porque mudança não acontece só por querer. Mudança acontece com uma decisão. Você tem que decidir. E aqui a decisão dela foi se levantar. A alma dela estava amargurada. Chorar ela já chorava. Mas ela decidiu orar ao Senhor e fazer um voto, fazer um compromisso com Deus. Deus, se tu me deres um filho,
Se tu, Senhor, vires a minha humilhação, se tu te lembrares de mim e me deres um filho, este filho eu darei ao Senhor, dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Esse menino será um nazireu, consagrado ao Senhor. Essa foi a decisão de Ana. Foi uma decisão, queridos, muito grande, porque ela não tinha filhos. E o que ela tinha, ela disse: vou dar ao Senhor, não vai ser meu. A gente vai ver mais na frente da história de Ana, que essa decisão foi tão certa, essa decisão de Ana foi tão radical, que Deus deu a ela outros filhos depois. Abriu a madre dela e ela teve outros filhos. Mas até aqui ela tinha garantia de que ela teria outros filhos? Não. Ela queria apenas um filho, então é uma entrega radical. É uma entrega por completo. Eu não sei o futuro, mas eu faço uma aliança com Deus. A gente estava cantando aqui uma canção que diz: esta é a minha promessa. E aí eu me lembrei de outra, que a Laura Solgueles canta: promessa. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, eu te amarei. Sabe, tem hora, gente, que nós temos que fazer promessas. Não como as promessas que antigamente talvez você fez, né? De andar de joelhos, de se desfolar, de se martirizar, né? De fazer uma promessa, né, para um santo. Não estou falando desse tipo de promessa. Eu estou falando de um compromisso com Deus. Isso vai te tirar do lugar que você está. Porque às vezes é um lugar de acomodação. Eu quero, mas eu não decido. Você tem que ser forte com Deus. Forte no sentido de: Senhor, eu quero uma mudança em minha vida, em meu casamento, em minhas finanças. Eu quero uma mudança, Senhor, na minha vida espiritual. Eu quero uma mudança, Senhor, na minha família. Eu quero uma mudança em mim mesmo, Deus. Eu faço uma promessa ao Senhor. Agora, não seja como os tolos. Eclesiastes diz que quando fizermos um voto, não façamos irrefletidamente. É aquela pessoa que promete, aí depois se arrepende do que prometeu. Porque prometeu uma coisa tão, às vezes, irreal. Não, você tem que saber o que você está falando. Mas sabia que uma promessa, um voto que nós fazemos com Deus, nos tira de um lugar de acomodação? Tem pessoas aqui que estão acomodadas, acostumadas, consigo mesmas, com seus problemas, justificando os seus temperamentos. Eu já justifiquei muito meu temperamento, meu irmão. Eu sou melancólico, é assim mesmo. E uma vez o Espírito Santo chegou para mim e disse: você é melancólico, mas eu sou Deus. Você é melancólico, mas eu sou Deus. E o meu Espírito pode transformar o teu temperamento, Marcos. Pare de se esconder atrás do seu temperamento. Às vezes Deus, queridos, tem que chegar junto. Como diz meu amigo ali, sentar no colo, né? Vem cá, senta aqui que papai vai ter uma conversa. Nós precisamos, irmãos, de uma decisão. Ela se levantou, tomou uma posição, parou apenas de se lamentar, de chorar, chorou diante de Deus. Ela chorava diante de Elcana, ela chorava diante de Penina, ela chorava pelos cantos. Mas agora ela chora diante da pessoa que ela deveria ter chorado desde o início. Quem sabe a esterilidade dela teria sido resolvida muitos anos atrás. Não é verdade? Fazemos aqui suposições, mas se Deus respondeu certa vez, por que Deus não responderia lá atrás? Porque a demora muitas vezes de Deus responder é a demora da gente pedir. É a demora da gente exercer fé. Agora vamos para o verso 12. O sacerdote estava sentado numa cadeira junto da entrada do santuário. Aqui é Eli.
Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então nós temos agora, coloca aí, a reação do sacerdote. Eu falei do problema de Ana, da decisão de Ana, mas agora nós temos uma pessoa que entra na história. Preste atenção nisso. Porque às vezes a reação do outro, dependendo de como a gente reage à reação, porque muitas vezes nós não somos seres ativos, somos reativos. A maioria da gente reage, não age. Em cima do que o outro age, aí você age por cima. E o nome disso não é ação, é reação. E reação, queridos, geralmente não é legal. Por quê? Porque geralmente as pessoas não agem corretamente. As pessoas não agem corretamente, aí você reage também erradamente. Mas vamos lá. Ela está dentro do santuário. Dentro não, né? Deixa eu só corrigir. Porque só quem entrava no santuário eram os sacerdotes. Ela estava no pátio, no átrio, certo? Eles só podiam chegar até ali. Como ele estava na porta, ele viu. Ele viu uma mulher que só mexia os lábios. E chorando. A interpretação do sacerdote é o quê? Está bêbada. Véia cachaceira. Encheu a cara do quequel e veio aqui para o santuário. A reação do sacerdote, queridos, foi completamente errada. Olha para mim, homens de Deus erram. Tem gente aqui que não está sabendo lidar com erros do seu pastor, da sua pastora. Não estou pensando em ninguém especificamente, tá? Mas tem gente aqui que não sabe lidar com o erro de uma liderança. Ana teria perdido a oportunidade da sua vida se ela tivesse reagido à ação do sacerdote. Ele entendeu totalmente errado. Depois a gente vai mais na frente, capítulo 2, capítulo 3, é que a gente vê que Eli realmente estava muito longe de Deus. Ofni e Finéias, que a gente viu aqui, filhos de Eli, estavam em pecado. Eli estava quase cego. A Bíblia diz que ele era pesado e cego. Tanto que quando a arca é roubada no capítulo 4, ele recebe a notícia e ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Uma pessoa quebra o pescoço de uma queda de uma cadeira, porque ele era pesado. Então, nós temos um sacerdote que não tinha muito discernimento, não tinha muita sensibilidade, mas era sacerdote. A gente não sabe lidar, às vezes, com figura de autoridade. Teu pai e tua mãe erram contigo e tu queres errar no nível do teu pai e da tua mãe. Quem lida com teu pai e tua mãe é Deus. Você é filho. Quem lida com os erros de uma autoridade é Deus. É claro que nós temos prestação de contas. Eu e o Cristiano, e nós prestamos contas. Tanto ao pastor Ivanildo acima de nós prestamos contas num presbitério, nós prestamos contas aos nossos discípulos. Mas não significa que nós nunca vamos errar. Nós vamos errar, se prepare para isso. Ei, cai no mundo real, você está num conto de fadas. Que ninguém nunca vai errar com você. Teus pais não vão errar, professores não vão errar, teu chefe não vai errar, seu cônjuge não vai errar.
Isso é uma visão romântica da vida que não existe. Em algum momento eu vou pisar na bola contigo. A questão é como você vai agir. Isso é uma palavra muito profunda, irmãos. Eu não estou justificando aqui pecado de líder, viu? Não estou justificando. Antes que alguém distorça ou evolua, né? Não, o pastor está dizendo aqui que o pecado de um líder é intocável. Não, a Bíblia diz que quando um pastor peca, por exemplo, ele tem que ser disciplinado publicamente. Mas às vezes não são pecados, são falhas, são erros. Quantas vezes eu já errei na minha forma de falar, no meu temperamento? Quantas vezes eu já errei em agir, né, com a pessoa de uma forma errada? Por exemplo, eu me policio muito. Às vezes eu estou pensando em uma coisa e a pessoa vem falar comigo e eu não dou atenção. Não é por maldade, é porque eu estou com a cabeça em outro lugar. Como se fosse um hiperfoco. Eu não sou especial não, tá? Mas às vezes eu me pego com hiperfoco. Eu estou pensando em uma coisa, a pessoa vem falar, Cristiano, às vezes, Marcos, a pessoa estava falando contigo, tu desse as costas e fosse embora. E nem dissesse assim, tchau, licença, vou sair. Eu preciso resolver uma coisa. Eu tenho que me policiar muito. Isso é uma falha. Isso é uma falha, isso é ser grosseiro. Eu estou conversando aqui com a Amanda, de repente eu dou as costas e vou-me embora. Mas como é que ela lida com isso? Eu estou errado, eu tenho que corrigir, eu tenho que melhorar. Ok, mas o que eu estou agora focando não é em quem errou. Eu estou focando agora em quem sofreu o erro. Ana sofreu uma injustiça, além de todas as injustiças que ela já vinha acumulando na vida, sofreu mais uma. Um sacerdote que interpretou a oração de Ana apenas com os lábios mexendo com embriaguez. Olha, irmãos, vamos ser sinceros. Olha aqui para mim. Tem gente aqui que se eu dissesse a você que você estava bêbado, você nunca mais pisaria os pés aqui nessa igreja. Ei, Luciana, tomou uma cachaça hoje, foi? Oxi. Por muito menos, tem pessoas que vão embora. Nós temos primeiro uma atitude de fé dessa mulher, certo? Fé. Por quê? Porque ela se levanta e vai para o Senhor orar. Ela vai para quem ela tinha que ir. Então, fé. Ela vai clamar diante do Senhor e ela faz um voto. Isso é fé. Mas agora nós temos a segunda característica de Ana. Humildade. E vai ter a terceira daqui a pouco. Então, ele errou o seu julgamento. Homens de Deus muitas vezes erram. Os erros de uma autoridade, testam a nossa humildade, a nossa submissão. A gente tem ensinado as pessoas aqui, pastor, mas meu pai, minha mãe, fez isso, fez aquilo, faz assim, faz assado. Ele é seu pai e sua mãe. Honra pai e mãe, para que tenhas vida longa e abençoada na terra. Olhe, um filho, uma filha que honra pai e mãe, mesmo o pai e a mãe sendo muito ruim, Deus vai tomar a causa desse filho nas mãos e vai honrar esse filho. Não conheço nenhuma história de filho e filha que honrou pai e mãe e que não colheu frutos lá na frente. Vai colher frutos de bênção. Agora, filho e filha que desonra pai e mãe, misericórdia, porque a colheita é desgraçada. Aplicando
a figuras de autoridade, porque vão passar várias figuras de autoridade na nossa vida em diferentes níveis. No trabalho, na escola, né, na igreja. Níveis de autoridade que nós temos, irmãos, que saber lidar. Então, não justifique seus erros, suas más atitudes, por conta dos erros de outra pessoa. Olha, eu fui mestre em justificar os meus erros por causa dos erros do meu pai. Meu pai foi ausente. Isso parecia uma bandeira que eu levantava para me esconder atrás. Meu pai foi ausente. Meu pai era um homem frio. Eu nunca recebi um elogio do meu pai. Meu pai era indiferente. E eu me escondi atrás disso para justificar os meus erros. Até o dia que eu fui pai. Chama Adriel e Abner para conversar. Agora não é Marcos, filho de Mané. O apelido do meu pai, Mané Preá. Mané Preá. Manezinho. Agora não é Marcos, filho de Manezinho. Agora é Marcos, pai de Adriel e Abner. Pergunta a eles as minhas falhas. Pergunta a eles os meus erros. Ah, queridos, agora eu não tenho como esconder. Ficar me justificando atrás do meu pai. Porque agora eu sou pai. E erro. E um dia, Adriel era pequeno e Adriel estava meio revoltado nesse dia. E a gente estava indo para a comemoração do Dia dos Pais. Olha que coisa linda. A família linda e perfeita, dentro do carro, indo para a escola Ana Barros. E Adriel estava mal criado. E nesse dia ele, eu nunca vou ser pastor. Gente, me subiu uma ira. Mas naquela hora, Deus disse, trate seu filho como você estava querendo ser tratado pelo seu pai. Agora é a tua vez. Estão entendendo, irmãos? Os erros dos outros não justificam os nossos erros. Diga, eu não sou um ser reativo. Diga, eu sou um ser ativo. Isso faz toda a diferença. Alguém me magoa, aí eu tenho que magoar? Não. Alguém me magoa, eu perdoo. Amém? Fez cara feia, eu também faço. Não. Fez cara feia, eu abro um sorriso. Por quê? Porque a outra pessoa não manda nas minhas ações. Eu tenho controle, eu tenho o domínio das minhas ações. Eu sou alguém responsável. Faz diferença ou não faz isso? O mundo seria diferente, irmãos. Mas vamos terminar. A hora já avançou e eu quero finalizar. Verso 15 e 16. A mulher se humilha. Eu quero ser assim, irmãos. Eu quero ser humilde como Ana. Porque mesmo injustiçada por um homem de Deus, não se trata disso. Ana respondeu. Vamos ver as palavras dessa mulher. Parece que eu estou ouvindo a voz daquela mulher. Não se trata disso, meu Senhor. Ela usa aqui a palavra Adon. Adon. Adon significa meu Senhor, meu dono, meu amo. Que humildade. Se fosse um de nós, quem você pensa que é? Velho, cego e gordo. Admita que você falaria dessa forma. Meu Senhor, não se trata disso. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva.
Essa mulher tem a nos ensinar. Numa geração prepotente, arrogante, que quer defender os seus direitos. Numa geração que por muito menos faríamos muito pior. Não julgues tua serva, uma mulher vadia, vagabunda, que não tem nada o que fazer. Eu estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Gente, isso foi um tapa com luva de pelica. Já ouviu essa expressão? Ela não repreendeu o sacerdote, mas olha, em seguida a reação dele. A humildade, a boa atitude faz diferença. Eu já provei isso com Cristiane e ela comigo. Como casal, a gente tem os fights da gente. Eu já percebi. Quando ela vem, se eu reagir do mesmo jeito, é fogo e gasolina. Pum! Se você chegasse junto, meu Deus, o pastor e a pastora. Mas quando ela vem, ou quando eu vou, porque a resposta branda desvia a raiva, a fúria. Uma palavra bem pequenininha, com 6 letras, perdão, desmonta. Só se a pessoa realmente for um jumento, um cavalo. Para não desmontar diante de um pedido de perdão, tem que ser muito duro de coração. Muito duro de coração. E pode esperar, porque quem é duro de coração vai ser quebrado sem que haja cura. Quem endurece a cerviz é quebrado sem que haja cura. Eu tenho até pena. Uma pessoa diante de um pedido de perdão se endurece ainda mais. Cristiane, ela é muito quebrantada, porque quando eu me humilho e peço perdão, ela se derrete. Eu é que às vezes fico com a carnalidade. Olha como veio pedir perdão rápido. Para magoar e machucar é ligeiro. Aí também agora quer pedir perdão rápido. Não é assim não. Eu fazia isso, irmãos, para minha vergonha. Ficava uma semana emburrado, entufado, amufinado. Mas essa mulher desmonta diante de uma injusta repreensão, diante de uma injusta interpretação. No lugar dela se ressentir, de ser arrogante, ela se humilha ainda mais. Chama o sacerdote de meu Adão, meu Senhor. Se coloca na posição de serva, empregada, escrava. E aí, verso 17, o sacerdote desmonta. O sacerdote, eu acredito que o Espírito Santo chegou lá e disse, vai ali agora. Te humilha. Ele disse, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele abençoa aquela que ele considerava como uma bêbada. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. A amargura saiu, a tristeza saiu. Por quê? Porque ela se humilhou, primeiro diante de Deus. Mas ela teve a reação correta, de humildade e honra, mesmo sendo injustiçada. E eu termino essa palavra com isso. O milagre aconteceu, viu? O milagre aconteceu. O milagre foi liberado. Ela não se conformou com a sua esterilidade. Ela recorreu ao Senhor em oração e clamor. Ela se humilhou diante de Deus. Se humilhou diante daquele sacerdote injusto. Ela reconheceu ele como autoridade sobre ela, desculpem. Ela se colocou nessa posição, mesmo tendo sido tratada injustamente. E Deus liberou a bênção pela boca daquele homem. Atitudes corretas, em situações específicas, movem os céus em nossa direção e o milagre se materializa. Eu vou repetir, eu quero que você repita comigo. Diga, atitudes corretas, em situações específicas, movem os céus em nossa direção
e o milagre se materializa. Coloca aí a matemática do milagre, por favor. Eu fiz uma equação matemática. Qual é a equação? Fé mais oração, mais humildade, mais honra, milagre. Fique em pé para a gente orar e vamos nos preparar para a ceia. Já pode vir o pessoal que vai estar nos auxiliando com a ceia do Senhor rapidamente. Põe a mão em teu coração. Qual o teu problema? Você já sabe. O problema a gente já sabe. Agora a outra pergunta. Qual a tua decisão? O problema você já sabe. Qual a tua decisão? Fecha teus olhos para você não se distrair agora. Qual a tua decisão? O que é que você decide? O que é que Ana te inspira a decidir? Você vai se mover em fé? Você vai para o Senhor, você vai orar. Você vai se humilhar primeiramente diante do Senhor. Você vai quebrantar seu coração diante do Senhor. O que você vai fazer? Qual a decisão que você toma diante do problema? Diante da situação? Diante da doença? Diante da falência? Diante de emoções aí destruídas? Diante do teu casamento? Das questões do teu trabalho? Qual a decisão que você toma, meu querido, minha querida? Porque se você não decidir, você não vai sair do lugar. Nada vai mudar. Não basta apenas querer. Você tem que decidir. Mas a outra coisa que eu quero te dizer, além de fé e de humildade diante do Senhor, Ana não reagiu, ela agiu. Deus está desafiando a mim e a você a não sermos mais reativos, mas ativos. Ela poderia reagir da forma justa diante dos seus olhos, que afinal de contas ela foi chamada de uma bêbada. Ela poderia levantar a bandeira da justiça própria. Como que um homem de Deus pode me tratar assim? Mas ela entendeu que o milagre, o que ela estava colocando diante de Deus, o pedido dela era mais importante do que ela se justificar. Era mais importante do que ela se defender. O que ela queria estava ardendo, estava clamando no coração dela. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Então, querido, querida, as tuas injustiças, as injustiças causadas contra você não podem ser mais fortes do que aquilo que você quer e está colocando diante de Deus. Coloca agora diante do Senhor as injustiças que você sofreu, do teu marido, dos teus filhos, de um irmão em Cristo, do teu pastor, da tua pastora, do teu líder, do teu discipulador, do teu patrão, do teu professor. Coloca agora diante do Senhor. Senhor, eu abro mão da minha justiça e o Senhor vai tomar a minha causa agora. Mas o mais importante, Deus, é um milagre que eu preciso. E eu não vou perder o foco. Eu não vou me desviar do foco nesse momento. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor. E no seu tempo o Senhor te exaltará. Eli, eu acredito que ele foi obrigado por Deus. Deus disse: Eli, abençoa essa mulher. Libera bênção, libera favor sobre ela. E eu acabei esquecendo, né, irmãos, de ler o milagre. Desculpa aí. Não precisa abrir os olhos, não precisa projetar também. Me lembrei agora. Na manhã seguinte, escute. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. E Elcana teve relações sexuais com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela.
no devido tempo, deu à luz a um filho e lhe chamou Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Menos de um ano, Ana estava amamentando. Menos de um ano depois daquela cena com o sacerdote Eli, ela estava com um bebê nos braços. Glória a Deus. Então eu oro nessa manhã, levante suas mãos. Eu oro, Deus, para que aqui o Senhor encontre pessoas como Ana, pessoas de fé, de oração, humildes, quebrantados, pessoas que honram o Senhor, pessoas que honram as autoridades, mesmo as autoridades errando, mas o Senhor vai tomar a causa em suas mãos. Eu oro aqui, Deus, por filhos e filhas que precisam honrar seus pais e suas mães. Eu oro aqui por funcionários que precisam honrar os seus patrões. Eu oro aqui por alunos que precisam honrar seus professores. Eu oro aqui por ovelhas, por liderados, por discípulos que precisam honrar seus pastores, líderes e discipuladores, porque a honra vai destravar. O Senhor vai tomar a nossa causa em suas mãos. O Senhor fez isso comigo e Cristiane, mesmo no momento de grande injustiça daqueles que estavam acima de nós, mas nós decidimos honrá-los até o final, e o Senhor tomou a nossa causa. E o CCA é fruto daquela decisão de honra. E eu quero declarar agora, Pai, como pastor, vou pedir para a Cristiane estender as mãos também. Liberamos milagres aqui sobre Anas que estão aqui, homens e mulheres que precisam de um milagre nessa manhã, uma resposta. Eu oro, Deus, para que essas pessoas decidam. Eu oro para que elas se levantem, elas orem, elas vão diante do Senhor, façam seus votos diante do Senhor, se humilhem agora diante do Senhor. E eu declaro, assim como Ana recebeu a bênção, eu declaro aqui frutificação. Eu declaro aqui, em nome de Jesus, não mais esterilidade. Eu declaro aqui milagres acontecendo, respostas acontecendo nas mais diferentes áreas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.